Esse é Gilson, minha gente. Olá, oitavo ano, que alegria estar com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e temos convidados especiais aqui, ó. Gilson, rostinho lindo, não é? Aqui abrilhantando a nossa aula. É só alegria, minha gente. Tem como ficar triste com alguém assim? Não tem, né, Gilson? Isso aí é só alegria. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam aí acolhendo com carinho e alegria essa aula, minha gente. Até doente, de qualquer jeito, você fica bem nesse lugar. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar bem e vamos fazer o dia diferente, não é mesmo? Como sempre falo, não estou sozinha, estou sempre bem acompanhada, né? Fora Gilson, rostinho lindo, temos aqui Midian, nossa intérprete de línguas e libras, não é? Línguas e sinais, tornando a nossa aula muito mais acessível. E isso é um grande privilégio. Vou me autodescrever. Eu tenho estatura baixa, visto blusa laranja, calça preta, uso óculos. Estou aqui de pé nos estúdios Educa Recife. Como sempre, nunca sozinha, sempre acompanhada. No chat eu tenho Camille Borba, professora de língua portuguesa. Ela vai também dar um alô para vocês. Ela interage com vocês no chat e comigo aqui na aula ao vivo, não é? Nós temos 3 formas para acessar essa aula. Temos a aula pelo aplicativo Educa Recife, onde você aponta a sua tela do celular para os QR Code que aparece aí na tela. E aí você tem acesso a esses aí, ó. Você conversa com a professora Camille, comigo, né? Você pode também acessar essas aulas pelo YouTube, nosso canal de YouTube. Então, qualquer hora do dia, da noite, não é? Finais de semana, você tem acesso a essas aulas que são suas, tá? Aluno, aluna da nossa rede. E aí também nós temos pela TV. Então, para isso pedimos a colaboração daqueles que estão em casa, né? Se seu filho, sua filha precisa, não é, assistir, aí você prioriza o crescimento, não é, a recomposição da aprendizagem do seu filho, da sua filha, ok? Contamos com vocês, pais, mães, responsáveis por esses adolescentes, né, crianças, quem assiste a aula. Então, sejam muito bem-vindos a essa aula. Professora Camille. Olá, professora Adriana. Olá, oitavo ano. Tudo bem? Eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. E hoje eu estarei aqui no chat. Já disse aqui, já perguntei como vocês estão, estou esperando a resposta. Espero que muito bem. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados e pretos, na altura dos ombros, estatura mediana, tenho olhos escuros e uso um óculos arredondado. Estou com a blusa azul, sentada em frente ao computador, esperando o quê? A comunicação de vocês. Como vocês sabem, o chat é a nossa ferramenta conversacional, interacional. Vocês perguntam aí, a gente responde daqui. Então, não se acanhem. Mandem aqui as dúvidas que nós estamos prontíssimas para respondê-las, tá certo? E com certeza vocês sabem, eu falo muito, eu vou fazer várias interferências aqui ao longo da aula. E é isso, então até daqui a pouco. Isso, professora Camille, faça mesmo, não é? A interferência que você quiser, você pode, né? Então, pessoal, nossa aula de hoje, o nosso tema é argumentação, não é? Conscientização, entrevista e debate regrado. E aí, quando se fala de argumentar, há aquela confusão. Argumentar? Deixo aí a pergunta no ar, né? Argumentar é a mesma coisa que brigar, minha gente? Claro que não. É oitavo ano. Eu troco aqui as séries, mas é oitavo ano. Então, argumentar não é brigar. Argumentar não é debater. É algo que deve ser feito com muita responsabilidade, não é? Então, somos cidadãos, cidadãs e precisamos, não é, argumentar, usar o poder da argumentação
a nosso favor, respeitando sempre a opinião do outro. Então, estamos dentro, não é, do eixo da oralidade e precisamos estar conhecendo, não é, tudo que envolve o gênero entrevista e debate. Então, na entrevista você dialoga, não é, ao entrevistador e existe também o entrevistado e esses dois conversam, dialogam de forma expositiva, mas com respeito, não é? Com a escuta ativa, não é? Escutando o outro, respondendo na medida do possível aquilo que você sabe. Geralmente a entrevista ela é algo programado, não é? A entrevista é programada, ela é planejada pelo entrevistador. Então existem regras, não é, que devem ser observadas. Então vamos lá, já falamos das 3 formas. Agora vamos ver aqui, né, um pouquinho sobre esse gênero textual, entrevista. Então, ele geralmente, né, você lembra aí do vídeo anterior que a professora Carla lançou para vocês? Se não lembra, lembrem aí, não é? Então, a entrevista, como eu falei, ela é planejada, não é? Tanto a entrevista jornalística quanto a entrevista de trabalho. Há vários tipos de entrevista, não é? Tudo depende do objetivo a ser alcançado. Então, observem aí, né? É uma entrevista jornalística, não é? Então, entrevista de emprego nas empresas. Então, a entrevista jornalística, ela tem sempre, não é? 2 eixos aí, vamos ver. A informativa, não é? Explicativa e tem também a opinativa, que é aquela onde o entrevistador defende a sua opinião. Então, pessoal, seja ela exibida na TV, escrita no jornal, não é um podcast, ela tem o objetivo, não é, de passar o conhecimento para o público. Então, geralmente, não é, ela está informando, sempre informando. Então, esse é o papel da entrevista, seja ela informativa ou opinativa. Uma entrevista mesmo oral é baseada em um texto escrito, não é, com um roteiro, né? A entrevista de trabalho, né? Também ela é planejada. Então aí esse vídeo foi feito pela professora Carla Soatima, né, que divide comigo esse momento, comigo e Camille também, né, conosco. Então é isso, pessoal, vocês revisaram aí o gênero entrevista. Agora nós vamos entrar num outro gênero que também está dentro do eixo da oralidade, que é o debate, não é? Então, que tal deixar aí uma frase aí para vocês, né? Um pensamento, não é? Posso não concordar com nenhuma de suas palavras, não é? Vamos ler novamente? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, voltarem, não é? Então, pessoal, nós podemos não concordar com as palavras do outro, mas precisamos defender o direito do outro falar. Então, esse pensamento deve permear a nossa mente, 8º ano. Sabe por quê? Porque o respeito, ele cabe em todo lugar. A educação deve trabalhar isso em nós, não é? Devemos respeitar a opinião do outro, dar o direito do outro se expressar, até porque o nosso país é um país democrático, onde podemos sim falar e ouvir o que alguém disser, não é? Concordando ou não, o outro tem o direito de falar, nós podemos sim ouvir o outro, né? Ter uma escuta ativa e evitar qualquer tipo de violência, não é? Violência verbal, física. Devemos sim ser cidadãos
cidadãos que defendem o direito do outro, que respeita o outro. Isso é de suma importância para os nossos dias. Então, vamos falar sobre isso, pensar sobre isso e, acima de tudo, aprender sobre isso, 8º ano, porque escola, ambiente educacional, é ambiente de aprendizado. Estamos aqui para aprender. Quando ensinamos, se é que ensinamos alguma coisa, não é, professora Camille? Aprendemos. Então, é muito bom passar o conhecimento que estamos vivenciando. Então, essa é a nossa proposta, vivenciar isso e passar isso para vocês. Com muito amor e carinho. Perdão, professora, Pode falar? atrapalhei sua fala. Uma coisa que não pode acontecer onde? Num debate regrado. Porque a gente tem regras. Pensando sobre a citação, é interessante a gente perceber e pôr em prática que, às vezes, a gente não escuta o outro nem para saber se está concordando ou não. A gente já entra no modo defensivo. Então, mesmo que a gente... Bom, eu tenho discordâncias com uma série de pessoas, como todo mundo tem, né? Isso. A gente não pensa a mesma coisa, a gente não vive a mesma história. Mas querer cercear o direito do outro de falar é muito perigoso. E às vezes a gente não se coloca nem no lugar de ouvir, né? De ouvir antes de rebater. E como a gente vai falar sobre debate regrado, né? Isso é importante que destacar que as regras no debate regrado, elas servem para organizar uma coisa muito básica, que é a fala e a escuta. Não é isso, professora? Então, vamos a este conhecimento. E aí temos aí, não é? Um momento de debate, aí debate versus briga. A imagem diz alguma coisa, minha gente? A nossa postura, não é, física, ela também fala. Há uma linguagem corporal aí nessa imagem. O que vocês acham? Quando estamos apontando o dedo, acusando, não é? Apontar o dedo é como se estivéssemos acusando o outro, não é? Há uma leitura a ser feita aí? Sim, minha gente. Então, em um debate regrado, é necessário, não é? Pensarmos na entonação da voz, observarmos, não é? Essa postura corporal, não é? É interessante pensarmos e analisarmos tudo isso, tá, 8º ano? Então, no debate regrado, ele deve ser, não é? Observado e seguido todas as regras, não é? Nunca briga. Mas será que as brigas acontecem em um debate? Acontecem sim. E é interessante vocês prestarem atenção. O debate pode acontecer em situações informais. No cotidiano, é muito comum debatermos com um amigo, um vizinho, um colega e com os familiares sobre assuntos diversos. Então, vocês já são debatedores por natureza. Então, em casa, quando sua mãe, seu pai, seu responsável diz algo que você não concorda, você já debate com ele, não é? E aí a gente deve lembrar sempre dessa importância que é o respeito, não é? O direito do outro falar, o direito que você tem também de não concordar com a opinião que o outro está dando, não é? Com a regra que foi imposta sobre você, você pode não concordar. Agora, a única coisa que nós não podemos fazer é deixar de respeitar o outro, não é? Devemos respeitar e também sermos respeitados. O debate também pode acontecer em situações formais. E aí nós estamos vivendo um momento, não é, no nosso país, que é um momento político eleitoral. E aí vocês estarão vendo debates, não é, em diferentes emissoras. E é importante vocês aproveitarem o conteúdo, não é, e analisarem, né, a postura dos candidatos, observarem, não é, fazer essa leitura, né, e essa análise dos seus discursos, diferentes discursos, não é? E aí é importante perceber porque é uma situação formal, eles estão ali para cumprir a regra, não é? Que é dada pela pessoa que está mediando esse debate. Então, gente, esse gênero
é de suma importância e deve ser conhecido por todos os estudantes da nossa rede. Por quê? Porque nós estamos formando cidadãos e cidadãs que estarão também opinando, decidindo, não é? Futuramente sobre tudo que acontece na nossa nação. Então, por que não formar esses cidadãos, esses futuros eleitores, esses futuros debatedores, não é, da nossa rede? Então, o debate regrado é o debate, não é? O debate regrado, como o nome indica, segue determinadas regras que foram dadas antes de o debate começar, como tempo de fala e direito à réplica e tréplicas. Este tipo de debate é muito comum durante o período eleitoral, onde os candidatos se reúnem e apresentam suas propostas de governo. Esse tipo de debate é realizado quando o tema do debate é polêmico e seus participantes apresentam ideias controversas. Essas atividades apresentam regras e procedimentos específicos, o que requer tempo e preparação da equipe. Vocês acham que um debate feito, ele é de qualquer jeito? Não, minha gente, tem que ser organizada as ideias, né? Até porque cada um está ali defendendo as suas ideias. Então há uma controvérsia, não é? Nas situações que são colocadas. Então cada um irá defender o seu projeto, não é? Então, minha gente, é muito importante perceber, não é? Tem um momento de fala, o momento da réplica, da tréplica, e esse moderador, esse mediador é que define esse momento. Não é o candidato, não é? A pessoa que está ali para falar, que fala, que decide o momento de falar, não. Ele tem o tempo adequado, ele não pode fugir daquele tempo, não é? Ele não pode falar, não é, no momento de tréplica, ele falar o primeiro momento. E qual é esse primeiro momento que ele tem, não é? Antes desse. Então, ele deve estar encaixado dentro daquele momento, dentro daqueles minutos que foram determinados pelo mediador. Então, debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes, levantando argumentos que defendam a sua linha de pensamento. O debate é bastante comum durante campanhas políticas, em escolas, faculdades e comunidades. Então, vocês estarão vendo aí, não é? Várias situações. E o ambiente escolar é o ambiente onde devemos trabalhar esse gênero, trazendo conhecimento aos nossos alunos. Professora Camille, você deseja falar algo sobre isso? Desejo falar algo, que a gente está num momento em que vocês vão poder ver uma série de debates ao vivo. Pois é. O tempo todo, porque estamos em um período eleitoral. E o debate serve justamente para que a gente conheça as ideias, para que a gente aprenda sobre os candidatos, para que a gente observe esse jogo de perguntas e respostas. Não é isso, professora? Isso mesmo, professora Camille. E aí é importante, 8º ano, não é, que é pesquisador nato, nata, não é? Estão aí, não é, com todo o gás aí buscando descobrir as coisas. Que tal pesquisar nas redes sociais, né? É algo que para você é interessante, quando você escuta, você analisa um debate. Então é importante você não ir, não é? Não apenas ouvir o que o outro diz, mas o que você pesquisa, o que você sabe. Então, que tal, minha gente, participar também desse momento histórico, não é? Social do nosso país. Então vamos pensar sobre isso? A disposição dos participantes no ambiente pode variar de acordo com a situação. A linguagem utilizada geralmente é a variedade padrão, não é a língua padrão, mas pode ser menos ou mais formal, de acordo com a situação. Perfil dos debatedores, presença de público,
tema, local do debate e etc. Se o debate ele acontece em uma emissora de TV, ele é mais formal. Mas se esse participante, não é? Esse candidato, ele vai a uma escola, ele vai a uma empresa, ele vai usar a linguagem, não é, que ele acha adequado para a variedade, não é, adequado para aquele grupo social. Então é importante a gente perceber isso. Se esse debate ele é feito por um aluno da escola, esse aluno ele pode usar a linguagem padrão, mas ele também pode falar, não é, usar a linguagem coloquial. Não é? Se essa pessoa que está debatendo é um líder da comunidade, ele vai debater com a sua comunidade, ele pode usar tanto a linguagem padrão quanto a linguagem coloquial, que é entendida, não é, por aqueles que estão ali, aquele grupo social de pessoas que estão ali nas suas diferentes dimensões, não é? Então, pode ser na escola, pode ser na associação da comunidade, pode ser na emissora de TV que você assiste o debate, pode ser também na sua roda de amigos, não é? Ali sentado em uma praça próxima à sua casa, você pode ver diferentes grupos de debates. E aí é importante, sim, falar sobre isso com vocês. Então, o debate regrado possui uma estrutura e pessoas com funções específicas, não é? Então, existe uma estrutura, como falei antes, e pessoas específicas. Então, o debate regrado é composto por um moderador ou mediador, debatedores, que pode ser os candidatos, não é? O auditório, que assiste o público, não é? Que está assistindo o auditório, pode ter um auditório formado ali, e o público em geral que assiste, não é, esse debate. Moderador ou mediador é quem dita as regras, apresenta o tema a ser discutido, escolhe os debatedores, estipula o tempo de cada um, interrompe-os quando necessário, coordena o debate, visto que, quando o debatedor está com dificuldades argumentativas, cabe ao mesmo passar a vez para o outro debatedor com melhores argumentos. Ele também avalia os argumentos, inicia e encerra a discussão. Então, veja a importância desse moderador, desse mediador, não é? Ele deve estar atento às falas, perceber as articulações argumentativas, não é? O momento de fala de cada candidato e interferir quando necessário. Os debatedores, não é? Expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores. Quem são esses interlocutores, pessoal? É quem está ouvindo, não é? Então, o locutor é aquele que fala, interlocutor é aqueles que escutam, fazendo uso de argumentos, razões e explicações, não é? A audiência, o público. Quem são esses? São as pessoas que assistem ao debate, podem fazer perguntas aos debatedores, se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Está vendo? O público que foi ali convidado para participar, não é? Então, eles podem também participar, mas tudo dentro da regra, não é? Estabelecida ali pelo moderador, o mediador desse debate regrado. Então, funções do moderador, mediador, não é? Abrir a sessão, introduzindo o tema e apresentando os participantes. Dar a palavra, não é, aos participantes, garantindo uma distribuição equilibrada, não é, do tempo, animar o debate com novas perguntas e sínteses parciais, sempre que for oportuno, dar a palavra ao público para que interrogue os participantes, encerrar o debate fazendo um balanço final,
Então, pessoal, vocês percebem a importância de um debate regrado e cada uma de suas funções, o mediador, o moderador, ele não está ali por acaso. Ele tem uma grande responsabilidade. Ele pode interromper a fala de qualquer debatedor, não é? Candidato debatedor, na hora que ele quiser, não é? Viu que o argumento está fugindo, que a postura, não é, está sendo exaltada demais, o mediador pode parar o debate naquele momento e passar a palavra para o outro, não é? Respeitando o tempo do outro de fala. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, deveres dos debatedores, não é? Preparar previamente o tema, pesquisando informações necessárias, expor com clareza as suas ideias, respeitar as regras previamente estabelecidas pelo moderador, escutar atentamente, evitando repetir as ideias já expostas, não interromper quando o outro debatedor estiver com a palavra, nem utilizar uma linguagem agressiva. Então, nenhum debatedor pode usar uma linguagem agressiva. Se usar, ele é, naquele momento, interrompido pelo mediador, pelo moderador. Então, espero que vocês tenham aí acompanhado esta aula, não é, sobre debate regrado. Não é? Antes eu revisei o gênero entrevista, 2 gêneros, não é, do eixo da oralidade, muito importante nos nossos dias, e eu espero que vocês estejam atentos a essa estrutura, não é, desse gênero e observem, não é, o que é um debate regrado, o que é um debate livre. Quando você vê alguém debatendo em algum espaço público sem essas regras, é um debate livre que pode acontecer na sua família, com os seus amigos, na escola, mas se o debate é regrado, ele tem uma regra a ser seguida. Professora Camille, vamos nos despedir? Mas chegou já, a nossa professora hora de ir Adriana. rápido, não é, professora? Então, gente, como sempre, foi um prazer. Vocês não me deram um oi aqui, mas tudo bem, fico esperando para a próxima. Então, um beijo e até logo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Foi um prazer estar com vocês.